Olá, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas e, claro, aloha! Seja bem-vindo à família Ho'oponopono. E hoje nós temos um tema assim muito interessante. Para não se alongar muito, eu vou tentar sintetizar o tema para que a gente entenda completamente ele. As mensagens do universo. Você já ouviu muitas vezes eu falar, olha, não briga com a vida, não, porque a vida não está aqui para a gente brigar com ela. Não briga com o universo, porque o universo não está aqui para fazer isso, né? Ele está te tratando com a melhor maneira possível. Então, muitas vezes, nós recebemos mensagens do universo. Nós recebemos mensagens da própria vida. Ah, Dr. Paulo, será que é isso mesmo? Então, vamos entender perfeitamente isso para que a gente possa, claro, colocar em prática no meu dia a dia isso e colher os benefícios dessa integração, dessa conexão, fluindo com o universo, fluindo com a vida. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito das mensagens do universo é que mensagem do universo não é ver número repetido, não. Isso daí não é mensagem do universo, eu sinto muito, mas tem muita gente que acredita nisso, né? 11 do 11, 15 do 15, 12 do 12, 22, 22... e aí a hora bateu e aquilo. Não, isso daí são padrões mentais. O cérebro ele tem uma característica em particular, característica de buscar padrões. Nós somos assim. Nós fazemos isso constantemente, não só com números, mas com várias outras situações da nossa vida. A neurociência explica isso de uma forma bem correta, né? E desvela esse mistério que muitas pessoas acreditam que seja algo esotérico, místico. Não, não tem nada disso. Tá? Então, isso não é uma mensagem, porque chegou lá, 11 do 11, vi a hora, 10 de 10, estou vendo ontem, 10 do 10 de novo, hoje de novo, 10 do 10, peraí, mas isso é prático para você? Está te ajudando em alguma coisa? Está te levando você à melhoria de alguma forma? Não, não está. Está te dando um aviso? Não. Então, a mensagem que nós estamos falando vai muito mais além. É uma mensagem que está chegando para você, que pode te auxiliar aí na tua vida. No dia a dia, na prática, no cotidiano, sem enfeites, é aquilo que acontece e pronto. Né? Então vamos tentar decodificar essa ideia da chegada para nós das mensagens do universo. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que chegam essas mensagens, né, Dr. Paulo? Bom, primeira coisa, a mensagem muitas vezes pode chegar através de um sonho. Eu estou num estado onde meu subconsciente está aflorado. Meu conteúdo interno ele é revelado. E muitas vezes energias sutis chegam até mim, coisas que eu não percebi e que no sonho vem à tona. Então, o universo deixa uma mensagem, eu estava filtrando o meu dia a dia com o racional e de repente à noite, quando chega o subconsciente, é revelado. Sonhos. Tem o processo da sincronicidade. Quantas vezes você não pensou na pessoa e ela te mandou a mensagem? Pensou na pessoa e ela te ligou. Pensou na pessoa e de repente se encontrou com a pessoa. Sincronicidade é o segundo ponto. Terceiro, quantas vezes você não encontrou, por exemplo, um amigo, um parente ou mesmo um desconhecido que falou alguma coisa para você? Falou, né? Saiu daquele plano da energia e foi para ação. Falou para você. E nesse falar, a mensagem que chegou até você tem um peso, tem uma ajuda, tem um insight. Então, esse é um ponto. Terceiro. Quarto, um acontecimento. Quantas vezes não aconteceu alguma coisa, nem sempre só na sua vida cotidiana, mas na vida de alguém, alguém comentou alguma coisa sobre um acontecimento e aquilo fez você pensar, refletir, se identificar com o que estava acontecendo no seu momento. Então é um acontecimento. 5. Insight. Para mim é muito comum insight. Eu vou tomar banho, quando eu saio do banho, eu tenho milhares de insights. Parece que a água me conecta muito bem com essas mensagens criativas. Então, tem muitas pessoas que encontram seus insights de várias maneiras. Para mim é o banho. Tem pessoas que andar, caminhar numa praça, num bosque, perto de árvore, na praia, na montanha. Tem vários momentos particulares onde a pessoa se conecta e tem um motivo disso também. Ok? Nós vamos falar sobre isso. E por fim, um outro que eu escolhi aqui, às vezes você está assistindo um filme e aquele filme te passou uma mensagem e, na verdade, ninguém viu, né? Só você que viu, porque você percebeu, fez sentido para você aquilo.
Ou um livro que você está lendo. Estou lendo um livro, de repente aquela passagem, olha, pode ser um livro comum, um livro religioso, o que for. Chegou para você aquela passagem naquele momento que vai te ajudar naquilo que você está passando. É o universo. Tem também, por exemplo, nossos podcasts, Mensagem de Sabedoria. Estou ouvindo um podcast. Essa mensagem foi para mim. Eu tenho um aluno, por exemplo, um seguidor, que sempre, né, isso é muito frequente, mas ele chegou para mim e falou assim: Dr. Paulo, a mensagem de hoje foi incrível. Me deu uma chacoalhada. Porque eu estou brigando com a vida. E quando você fala, não brigue com a vida, mas se influa com ela, eu senti o significado. Quer dizer, naquele momento, naquele instante da vida dele, ele conseguiu ter aquele insight. E aí modifica alguma estrutura. A consciência dá um salto. Então é importante a gente entender que vem de várias maneiras essas mensagens para mim. Várias maneiras. Tá? É claro que eu não posso, eu tenho que interpretar, decodificar e ter um cuidado muito grande de não exagerar. É igual karma, né? Por exemplo, tem o pessoal do karma que caiu uma agulha no chão, pronto, é karma. Aí minha vida complicou toda. Não é bem assim, não vamos para os extremos. Tem que ter uma harmonia para isso, né? Saber identificar as mensagens. Bom, primeiro, com essas mensagens, ela acontece todo dia? Particularmente, eu acredito que todo dia você recebe uma mensagem. Todo dia. Tá? Mas não significa que eu sou o centro do universo porque eu recebo todo dia uma mensagem. Não, todo mundo recebe uma mensagem todo dia do universo, da própria vida. Essa que é a verdade. Só que nem todos os dias você consegue se conectar com a mensagem, muitas vezes eu deixo passar. Então, eu não sou especial por causa disso. Eu sou uma parte do todo. Isso é importante a gente entender. Eu estou conectado com o todo. Tá? O fundamento básico é esse. Bom, o que me ajuda, né, Dr. Paulo, essas mensagens? Bom, primeiro, se eu decodifico a mensagem, eu começo a observar situações, ganhar oportunidades, ver que existem possibilidades, ver que existem soluções. Eu tomo o caminho melhor, o mais prudente, eu encontro o meu melhor caminho. Então, a mensagem é sutil, chega, eu consigo entender, consigo colocar no meu dia a dia e é funcional, é o melhor caminho para mim, ok? Mas, Paulo, quando que eu não consigo entender as mensagens? Primeiro, quando a pessoa está acelerada. A vida tem um ritmo, o universo tem um ritmo, mas às vezes a pessoa está tão acelerada, que ela não vê nada. Ela não vê nada. Existe até uma história a respeito disso, que fala que um jovem se propôs um jogo para ele, né? Então, ele tinha um castelo, 3 andares de castelo, e ele tinha que buscar um quadro. Esse era o primeiro objetivo. E depois haveria perguntas a respeito. Ele pegou, saiu desenfreadamente, né? Primeiro andar, segundo andar, chegou no terceiro, pegou o quadro, desceu, entregou o quadro. Ele falou, pronto, fiz um tempo rápido, acelerado. Aqui está o quadro, mestre. Aí o mestre perguntou assim, você reparou no primeiro andar que tinha uma cristaleira? Não reparei, não. E no segundo andar você reparou que lá tinha uma cama gigante que tinha... E foi descrevendo. Também não reparei, mestre. E no último andar, quando você pegou o quadro, você lembra o que havia debaixo do quadro? Também não. Então, muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Você está tão acelerado, tão querendo chegar lá no final. E qual que é o final? O final é a morte, né? Você vai morrer. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Então, para que eu tenho que sair correndo em direção a algo tão acelerado se o final eu vou morrer? Não tem muito sentido, né? Então essa aceleração faz eu perder a jornada, o caminho. Tem gente que vai viajar, sai daqui, São Paulo, lá para o interior. Sai correndo que não para mais, né? Então ela não para tomar um café, para curtir a paisagem. Ela olha lá fixadamente e não vê a hora de chegar, né? Acreditando que lá que vai saborear. Mas a questão é que a jornada é o sabor. Então o acelerado não percebe isso. E a mente dele começa a ter conflito, é uma mente sempre agitada, sempre está no caos, sempre está desorganizado.
E o universo e a vida, eles têm uma harmonia. E quando eu me entro nesse estado de harmonia, aí a mensagem chega. Eu consigo olhar para ela. Na verdade, ela está aqui, né? É que eu estou com os olhos vendados. Então, quando chega, eu consigo me alinhar. Alinho. Muito bem. Esse é o primeiro passo. Eu dar uma parada. Eu desacelerar. Segundo, pessoas que não vê os sinais são aquelas pessoas que viviam no outro tempo. Elas estão vivendo no passado, estão apegadas ao passado, estão vivendo no futuro e não vive agora, porque o sinal está aqui, ó. Ele não está lá, nem aqui. Ele está aqui o sinal. A mensagem que você precisa para auxiliar a tua vida está nesse momento, no presente. Mas a pessoa fica indo no passado, relacionamento, algo que se arrepende, algo que está se culpando, então ela não vê nada. Ela está em outro estado, né? Outro tempo. E a pessoa que aqui, ó, vê no futuro, fica ansiosa, cria expectativa, ela não encontra a solução. E a mensagem é a solução. Então, eu me desconectar do tempo presente para esses extremos, eu nunca vou perceber mensagem. Por isso que tem gente que fala assim, mas isso daí de mensagem é besteira. É claro, a pessoa está se desconectando, então não chega para ela, né? Como que eu vou provar uma coisa que eu estou desconectado? Não é verdade? O terceiro, geralmente a pessoa está numa energia diferente. A energia da reclamação, por exemplo, é uma energia que não dá para ela olhar as coisas de uma maneira diferente. O reclamador, ele sempre está no negativo, ele sempre está no pessimismo, ele sempre está vendo o pior da situação, né? Ele não entra no mundo das possibilidades, ele entra no mundo de que as coisas pararam por aqui, travou. E claro, né? Desse jeito, ele, infelizmente, os medos e as inseguranças faz parte do sistema dele. E aí, ele não tem gratidão, ele não aceita a vida, não aceita o universo, não é grato pelo universo, não é grato pela vida. Então, se desconecta das mensagens. E tem o quarto ponto, né, que é aquela pessoa que vive no piloto automático, é tudo automático que ela faz. É o exemplo, por exemplo, da pessoa que foi viajar, sai daqui, vai para lá no automático, né? E o automático é interessante porque ele cristaliza a mente. Como ele faz sempre aquela mesma sequência, até, por exemplo, para ir para o trabalho, ela não muda 1 milímetro da rota dela. Para voltar também não. Sempre a mesma coisa. Então ela cristalizou a mente. Ela tem um conjunto de crenças cristalizadas. O cérebro endureceu. Não é flexível. Então, na inflexibilidade, é como se eu estivesse olhando para cá, a mensagem está aqui, e eu estou olhando fixadamente desse lado. Não estou olhando para esse, né? Não tenho aquela flexibilidade de virar e olhar a mensagem. Deu para entender? Então a gente chama de mindset. A mentalidade da pessoa, ela é inflexível, dura, e aí faz tudo automaticamente, né? Porque ela se acostumou a isso. E por final, como que a pessoa não encontra as mensagens da vida, né? As mensagens do universo, os sinais. Quando ela realmente, ela dá muita racionalidade a tudo. Racionalidade. Tudo é razão para ela. Tudo é razão. Então, tudo é razão me desconecta de observar as mensagens. No universo não tem isso. Tudo é razão. Mas também tem outro fator. O outro lado, o extremo daqui. Esse outro lado. Que é o poder da emoção. A pessoa muitas vezes está sempre na emoção. Tanto na emoção que ela também está em desequilíbrio. Então, são dois extremos, né? A razão e a emoção. Quando a pessoa está nesses extremos, sempre o universo é muito racional, ou sempre o universo é muito emocional, quando ela está nos extremos, ela não consegue observar essas mensagens chegando. Então, você vê como que é interessante? Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Eu equilibrar as coisas da minha vida para perceber as mensagens. No nosso canal do WhatsApp, nós estamos falando qual o propósito da vida nessa semana que passou. Nós tivemos 3 aulas, segunda, quarta e sexta. Falamos que a vida você precisa de muitos ingredientes, né? Para você entender como que ela funciona. Tem regras, né? E o mais interessante disso é que a vida é um grande semáforo. Um semáforo, se você respeitar, obviamente, você não vai sofrer. Então, é mais ou menos assim. O semáforo ficou vermelho, é uma mensagem. Olha, Paulo, é vermelho, não vai por aí. E o que a pessoa faz? Às vezes ela desrespeita.
Às vezes ela está tão acelerada que ela não vê. Às vezes ela está tão distraída no passado, no futuro, que ela não vê o semáforo. Às vezes ela está tão no piloto automático que ela vai embora. Quem dirige sabe exatamente o que eu estou falando, porque dirigir um carro basicamente é estar no automático. Então, a pessoa passa pelo sinal, às vezes propositalmente, às vezes inconsciente. E aí, é claro, tem consequências, o sofrimento. Quando eu vejo o semáforo, ou seja, eu percebo a mensagem, o que ela quer falar para mim, tudo muda. Eu respeito o sinal. Fica, vai. Basicamente é isso. Vou dar um exemplo para a nossa vida cotidiana. Sabe quando você, de repente, encontrou uma pessoa, e aí você sai com a pessoa, conversa com a pessoa uma vez, duas vezes, e de repente vem aqui aquela voz, bem baixinha, porque não é mente grita, tá? E emoção chora. Não, mas é uma voz bem baixinha que chega para você e fala assim, olha, essa não é a pessoa não, hein? E você, sabe, para com isso, né? E não escuto. E sigo em frente. Farol vermelho. Sigo em frente e me dou mal. Essa que é a verdade. Me prejudico. Entro num sofrimento tremendo com aquela pessoa. Não era a pessoa certa. Se eu tivesse ouvido aquela mensagem, que muitas vezes a gente fala que a intuição é o canal de ouvir isso, né? É óbvio que eu teria um caminho diferente. Respeitei a mensagem do universo, querendo o melhor para mim, não estou brigando com ele, não fui e não caí na armadilha. Mas às vezes, como eu falei, estou acelerado, estou em outro tempo, estou no automático, ou estou deixando, por exemplo, aqui nesse caso, o poder da emoção agir. Te ajudou? Não te ajudou. Esse é um ponto, né? Tem várias situações da nossa vida que acontecem que chega a mensagem. Aqui eu falei que fosse um sopro, mas muitas vezes é um acontecimento com uma pessoa. Muitas vezes é um sonho que eu tive. Muitas vezes eu sincronizei com uma pessoa e a mensagem está dada, só que eu não sigo a mensagem. Então, o sinal vermelho está aqui, assim como o sinal verde. Está aqui o sinal verde. Você já viu um carro, por exemplo, quando chega o sinal verde e ele fica parado? O que acontece? Todo mundo lá atrás começa a buzinar, né? Todo mundo começa a buzinar. Como se você estivesse lá no mundo da lua, né? E provavelmente está mesmo, né? Está no futuro ou no passado, né? Está desconectado. Então, o que acontece com o sinal verde? O universo está falando para você, Paulo, é a hora de você fazer alguma coisa. É a hora de você mudar. É a hora de você colocar em ação. Não basta você ficar pedindo as coisas se você não faz nada. Mas a pessoa muitas vezes está em medo, insegurança, e ela não dá o próximo passo. E o universo está falando para ela, ó, verde, o que acontece? Os carros empurram você. E aí o sofrimento de novo. Então tem mensagens, verde, vermelho, amarelo. O amarelo, a cautela. Cuidado, hein? Quantas vezes a gente não recebe essa mensagem? Cuidado, antes de ir por aí, avalia, se prepara. É tão simples, né? Só que a gente não consegue escutar, porque a gente está naqueles estados que eu falei. Tem pessoa, por exemplo, que é muito racional, muito razão, está lá o sinal vermelho, ela com a razão tão forte dela, ela acha que ela não pode desistir, não posso desistir. Mas o universo está falando assim, para, que é a hora de você desistir. É o momento. Porque se você insistir, você está batendo a cabeça. Então, um exemplo do relacionamento de novo. Estou insistindo naquele relacionamento e o farol fala assim, para com isso, vermelho. E você insistindo naquilo. Você está contra a sabedoria do universo e está sofrendo. Deu para entender? Então, as mensagens chegam dessa forma, chegam assim. E o que eu preciso fazer, Dr. Paulo, para me conectar à mensagem? Então, a gente tem até um CD, um MP3, que ele explica passo a passo o que eu faço. Tá? Como eu me conectar com o caminho. Mas eu vou dar aqui algumas dicas para você. Primeiro, se a pessoa é acelerada, fazer uma meditação, vai respirar mais, vai se tranquilizar, vai encontrar um ritmo melhor. Esse é o primeiro ponto. Por isso que as pessoas meditam, né?
para deixar as emoções um pouco mais calmas, a razão também um pouco mais calma. A meditação me conecta no agora. Eu não fico me conectando e voando lá para o passado, para o futuro. Não, a meditação me traz para o aqui e agora, né? Eu posso ter foco melhor. Isso é importante. Me organizar me ajuda muito, né? Às vezes ouvir, observar. Só o fato de eu falar assim para você, tem uma mensagem todo dia. Você já vai entender o que eu estou falando. Já vai colocar um alerta dentro de você. Eu vou te contar uma história interessante que pouca gente sabe. Você sabe que eu tenho 8 livros editados, né? E o mais interessante são os 4 primeiros livros que eu tenho. Há épocas antigas, né? A gente tinha o que a gente chama de blog, né? Blog. Então, todo dia, durante 365 dias, eu sentava no meu computador, no final do dia, ou no começo do dia, e via o que aconteceu no dia anterior ou nesse dia. Então, aconteceu alguma coisa? Recebi algum sinal? Olha, recebi, tem uma mensagem. Eu atendi uma pessoa, eu conversei com uma pessoa na rua, eu conversei com uma pessoa no meu dia a dia, que eu encontrava centenas de pacientes, conversava, ou no hospital, ou em algum lugar, na clínica, no consultório, num curso, numa palestra, no meio da rua, no supermercado, em qualquer lugar da minha vida onde eu andava, eu sentia e olhava e observava as mensagens. Então eu sentava e escrevia a mensagem. É isso aí, escrevia a mensagem do dia. E eu dava um significado para ela, que foi o significado que chegou para mim. E escrevi. Cada dia uma mensagem. Tinha dias que não tinha mensagem. Eu falei, mas hoje eu não observei nada. Ou eu estou muito desconectado, ou a mensagem é o silêncio, né? A mensagem é essa. Hoje não tem mensagem. Hoje fica em silêncio, se organiza. Então, sempre escrevendo. 365 mensagens. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu com um editor da Universo dos Livros, o editor-chefe, o Luiz Matos. Ele chegou no blog e ele, acredito eu, que se encantou com a quantidade de mensagens, com a qualidade das mensagens, o que cada uma queria dizer, e isso em vários âmbitos, né? Era mensagens para relacionamento, mensagens para a vida, mensagens para prosperidade, para mente saudável, enfim, felicidade, tinha várias mensagens. E ele me ligou e na época eu falei assim, eu queria tanto escrever um livro. Eu falei isso. Eu fiquei uma semana com aquele pensamento, eu quero escrever um livro. E o editor chegou, falou comigo, Paulo, eu vi aqui o teu blog, adorei o conteúdo, quero transformar em livro. Falei, que ótimo, vamos sentar conversando. Ele falou assim, eu quero todo o conteúdo transformado, eu quero 4 livros dele. E aí eu fui lá, garimpei, peguei as mensagens que eram dessa natureza, da outra, deu 4 livros. Primeiro livro lançado, sobre relacionamentos. Segundo livro lançado, sobre felicidade. Terceiro, sobre pensamento. E assim por diante. Foi indo, né? E aí fizemos umas parcerias e ainda teve outros livros. Quer dizer, veja bem, só o fato de eu estar sincronizado com as mensagens, eu criei 4 livros de mensagens da vida. Então, todo dia, eu sou exemplo vivo que todo dia tem uma mensagem. Por exemplo, todos os dias eu converso com pessoas, muitas pessoas no meu canal WhatsApp, que vêm com muitas questões a serem resolvidas. Muitas. E isso faz eu me conectar com essas pessoas. E muitas vezes a mensagem que a pessoa está vivendo, aquela experiência, traz para mim algo fortalecedor, algo para mim produzir o meu trabalho, algo para mim compartilhar com as pessoas as soluções, as dificuldades. Então, é muito interessante a gente entender que tudo está aqui, ao nosso alcance. E eu posso captar tudo isso. Eu tenho centenas, olha, eu não tenho 1, 2 ou 10 histórias. Eu tenho centenas de histórias a respeito de mensagens. Eu vou contar uma que é muito interessante. Eu me lembro uma vez que eu fui no mercado, isso aos 20 anos atrás, hein? Eu fui no supermercado, já contei isso aqui. Cheguei no supermercado, tinha uma senhora,
Ela me viu de branco, você é médico? Eu falei, eu trabalho na área da saúde, e a senhora também trabalhei 40 anos, e conversei com ela, né, conversamos. Ficamos acho que uns 15 minutos lá na área do mercado conversando, né? Eu gosto de conversar, principalmente com pessoas que têm muita sabedoria, né? E na época eu fazia muita palestra, quase só palestra de prosperidade, né? E ela chegou para mim e falou assim, eu posso te dar uma mensagem? Eu falei, claro. Ela chegou bem aqui perto de mim, bateu no meu peito e falou assim, você está precisando de Deus no coração. Pegou, deu um abraço, virou e foi embora. Uma mensagem, uma pessoa. E eu fui com aquilo para casa. Fui, pensei uma semana, falei com a minha esposa, revi e ela tinha razão. Eu estava precisando de um equilíbrio. Eu estava só no extremo. Eu precisava do outro. E aí eu comecei a trabalhar mais o lado emocional, comecei a criar mais cursos sobre autoestima, cura da criança interior, cura emocional. E aí eu dei uma equilibrada. Mas não teve só essa vez, né? Eu contei uma história da liberdade, quando eu fui para a liberdade. Eu encontrei lá o seu Miyagi, né? Que me deu uma tremenda lição sobre gratidão. Do nada. Encontrei uma pessoa aqui num restaurante, uma lanchonete, logo cedinho, me deu uma lição gigantesca sobre o segredo da vida. Já comentei isso em vídeos. Então, são várias pessoas que chegam na nossa vida. Eu tenho insight através de sonho, eu tenho insight através do meu banho, eu tenho insight através de um livro. Às vezes eu estou assistindo um filme, eu tenho que parar de assistir o filme, anotar. Eu tinha um livro de 500 páginas. Eu entendi 10% desse livro. É um livro de psicologia transpessoal. É uma dificuldade tremenda. 500 páginas. Não entendia nada desse livro. Isso há uns 15 anos atrás. Um dia eu abri meu canal no YouTube, e a pessoa deu um play e a pessoa falou uma frase, mas foi uma frase. Aquela frase que ela falou fez eu repensar todo o conteúdo do livro. Quando eu li o livro da próxima vez, eu li de novo. De repente, olha, acho que 70% do livro se abriu para mim. Eu entendi tudo o que queria dizer. É impressionante a mensagem quando chega para você. E mais, né? Mensagem de podcast. Já tive momentos da minha vida de muita dificuldade. Teve um amigo que chegou para mim e me entregou um CD. Falou assim, Paulo, para você. Fui numa reunião, ganhei e é para você. E ele falou assim, vai te ajudar aí no teu dia a dia. Eu peguei o CD e ouvi. Eu fiquei ouvindo aquele CD acho que durante 6 meses. Os maiores, entre aspas, milagres aconteceram naqueles 6 meses. Foi fantástico para mim. Fantástico. Então, você vê que tem coisas que acontecem conosco, pessoas, insights, acontecimento, parente que chega, sincronicidade com tantas coisas, que são as mensagens chegando. Então, é revelador, é importante você ter esse olhar, mas você tem que desacelerar. Você tem que viver no aqui e agora. Você não pode viver no automático. Você tem que abandonar essa dureza da razão ou essa moleza da emoção. Pare e pense o seguinte, para que esse vídeo? Para você pensar o seguinte, tudo que acontece na tua vida, anota o que eu estou falando, hein? Tudo que acontece na tua vida é uma mensagem. Se eu aprendo essa mensagem, eu me liberto. Se eu não aprendo, eu repito. Se eu repito, eu vou sofrer. Aguarda bem isso. Só isso que você precisa saber de mensagem. Preciso me conectar à minha mensagem na vida. Está acontecendo alguma coisa comigo aqui hoje? Está acontecendo com você aí? Perceba, é uma dificuldade? Está acontecendo, Dr. Paulo. Então para. Se pergunta, para que está acontecendo isso? Qual que é a mensagem que eu tenho que extrair? Eu tenho que extrair. É minha, não é de mais ninguém. Ninguém vai decodificar. Tem um DNA essa mensagem, é tua. Chegou, decodifica. Para, silencia a mente, silencia as emoções. Afasta um pouco. Afasta. Olha para aquele jogo da vida. Que mensagem está chegando aí para você? Quando você tem um insight do que é, pronto. Aí as coisas mudam, mas mudam mesmo, estou te falando que muda. Porque eu tenho visto muita gente que apenas com uma palavra, uma mensagem, uma direção, pronto.
Pronto. Às vezes nós mesmos somos condutores da mensagem do universo para aquela pessoa. Às vezes é um chacoalhão. Tem muita gente que chega lá no canal, eu tenho que dar um chacoalhão. Aí ela fala, Dr. Paulo, mas que chacoalhão? Foi? Teve um insight? Se ela falar teve, é que funcionou. Então, segue as dicas aí para você. Espero ter contribuído com você. É um vídeo longo, mas eu ficaria aqui horas e horas falando sobre esse tema, porque ele é incrível, ele é realmente incrível. E quando eu faço o Ho'oponopono, a minha energia se alinha de tal forma que tudo se sincroniza. Se eu falar o que as pessoas fizeram de Ho'oponopono e como elas se sincronizaram com as oportunidades, ou seja, abriu assim, ó, é como se abrisse o caminho e a pessoa falasse, assim, esse é o meu caminho, é isso aí. Eu abri aquela visão, né? E a mensagem ela captou. Então, segue as dicas. Quer participar do nosso WhatsApp? Entra lá, vai participar. Olha que mensagens incríveis que nós tivemos essa semana passada. Como pode te ajudar? Como pode fazer você ver a vida de uma maneira melhor? Eu tenho certeza que é extremamente construtivo, colaborativo, crescimento. E claro, né? Quando você se conecta ao melhor, você vai se tornar uma pessoa melhor, com certeza. Então, segue as dicas. Aproveitando, falando, olha, tem curso no dia 10 e dia 25, todo mês, 10 e 25, lá no canal WhatsApp. E nós estamos com imersões, que aí são temas rápidos, focados, objetivos, em 5 dias, 7 dias, para você aprender aquilo, colocar em prática e funcionar. Funcionar. Essa questão é importante, é funcional. Então, segue aí, nosso WhatsApp está por aqui, pega ele, entra lá, vem participar do nosso grupo Mensagens de Sabedoria. Na entrada, já recebe curso Lei da Atração, já recebe Ho'oponopono CD, Ho'oponopono livro digital, aplicativo Ho'oponopono, todos os podcasts reunidos e, claro, sua presença lá é importante para nós. Espero ter colaborado, forte abraço para você, encontro você no próximo vídeo. Então, aloha!